Deus, amém, meus irmãos? Estão felizes aí nessa noite? Feliz ano novo para todos, um ótimo 2022, primeira quarta-feira que nós estamos aí para meditar na palavra de Deus, amém? Aproveite que você está de pé, já abra a sua Bíblia, lá em Lucas, capítulo de número 14, a partir do verso 28, hoje o pastor me deu a missão de trazer uma palavra. Esses últimos cultos aí, cada um tem pregado, né? Então, hoje chegou a nossa vez. Lucas 14, a partir do verso 28. Você que achou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus, Lucas 14, 28. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Amém? Só até aqui, pode se assentar, meus irmãos. Vamos meditar na palavra de Deus. Amém? Então, hoje, primeira quarta-feira do ano, e nós estamos no culto da vitória. Eu quero meditar um pouquinho com vocês sobre a gente planejar esse nosso ano, amém? Eu postei um vídeo na internet esses dias, que o título é Estamos em Balanço. Quem viu esse vídeo aí, meus irmãos? Alguém chegou a ver? Amém, glória a Deus. E é o tema da mensagem que eu quero compartilhar com vocês hoje. Eu não sei se os irmãos, trabalham em empresas, no comércio, mas principalmente aqui na nossa região, é muito comum no final do ano o pessoal fazer um balanço, amém? Quem já participou de um balanço aí, meus irmãos, numa empresa, no comércio? E eu comentei naquele vídeo que no final do ano, conversando com muitas pessoas, amigos, clientes, fornecedores, o pessoal falava: agora em dezembro a gente está em balanço. E é legal isso, né? O que seria um balanço? O balanço nada mais é, vocês sabem, do que um levantamento de estoque. O pessoal aproveita dezembro, que o pessoal já está desacelerando para as férias, e o pessoal faz contagem de estoque, levantamento, para ver que se o que está no físico é a mesma coisa que está no sistema. O pessoal já aproveita para fazer uma análise dos resultados. O pessoal do administrativo olha lá como é que foi o faturamento do ano, como é que foram as metas, se o pessoal atingiu aquilo que eles tinham proposto para o ano, e também eles já fazem a criação de novas metas para o ano que está por vir. Amém, meus irmãos? Então, isso é muito comum na nossa região, principalmente na indústria, e nisso, Deus começou a falar comigo sobre, me fez chamar a atenção, sobre balanço, e o interessante, meus irmãos, que isso nós podemos aplicar na nossa vida, meus irmãos. Aproveitar esse final de ano que acabou de acontecer e iniciar 2022 fazendo um balanço, e a palavra-chave dessa mensagem hoje, meus irmãos, é planejamento, amém? Não sei vocês, quem passeou aí nesse final de ano, meus irmãos? Tem alguns bronzeadinhos aí, já dá para ver que alguns pegaram uma praia, curtiram, mas pensa só, meus irmãos, geralmente no final de ano ali, no último dia, 31 de dezembro, vendo os fogos de artifício na virada, a gente começa a fazer umas promessas para nós mesmos, esse ano eu vou emagrecer 5 quilos, esse ano eu vou guardar dinheiro, esse ano eu vou xingar o meu chefe, vou largar aquele emprego lá que eu só me incomodo. Não é, meus irmãos? Muitas vezes, no final de ano, a gente se promete tanta coisa, esse ano eu vou fazer isso e aquilo, e muitas vezes a gente acaba não fazendo. Mas
Jesus nos orienta, meus irmãos, eu estou brincando um pouquinho com vocês, a nós fazermos um planejamento da nossa vida. Por que eu quero falar isso com vocês hoje, aproveitando essa primeira quarta-feira do ano? Porque nesse texto que nós acabamos de ler, de Lucas 14, o que Jesus estava falando com os seus discípulos ali? E ele fala 3 coisas muito importantes, meus irmãos. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombe dele, dizendo: este começou a construir e não pôde acabar. Quero fazer uma pergunta para os irmãos. Vocês já passaram por algum lugar e viram uma casa que ficou parada no meio do caminho? O pessoal ergueu os alicerces e não teve mais condições de concluir. Ou até mesmo um prédio. Eu estava esses dias, a gente foi almoçar ali perto dos pavilhões, não quero citar nome de incorporadora nem nada, mas em frente ao Andreassa ali, tem um baita prédio, meus irmãos. Nem sei quantos andares tem, mas a obra está embargada. Não concluíram. Pensa só quantas pessoas planejaram sua vida. Muitas pessoas estavam começando, vou casar, vou morar naquele apartamento. E o que aconteceu? A obra parou no meio do caminho. O que faltou? Muitas vezes, planejamento. E nesse texto, meus irmãos, tem 3 coisas muito importantes que fala sobre planejamento. A primeira delas diz ali, pretendendo construir. Então, o que é pretendendo construir? Uma intenção de realizar algo, alguma obra, um projeto, né? Depois ali mais na sequência, quem pretende construir não se assenta primeiro para calcular. Então esse trecho, assentar primeiro para calcular, quer dizer, se refere a planejamento. E no final ele fala, verificar se tem os meios para concluir. Então isso significa uma análise de recurso financeiro, recurso de capacitação educacional, física e espiritual. Então, meus irmãos, eu quero falar um pouquinho com vocês hoje sobre alguns passos para a gente alcançar os nossos objetivos em nome de Jesus. Aquelas metas que você faz no final do ano, botar no papel, e não vai ser mais uma meta que no final do outro ano você vai pensar, meu Deus, eu tinha prometido emagrecer 5 quilos e engordei 10, né? Não, meus irmãos, nós vamos chegar nas nossas metas em nome de Jesus, amém? Quantos querem cumprir as suas metas aí, ter um 2022 abençoado em nome de Jesus? Quero falar 4 passos para vocês, meus irmãos, muito importantes. Eu estou lendo um livro bem bacana, são coisas que eu coloco, tudo que eu prego aqui, meus irmãos, para vocês, primeiro eu aplico na minha vida. Senão seria muito fácil eu vir aqui só falar coisa e não praticar nada. Então, coisas que Deus falou comigo, estou praticando na minha vida e eu quero compartilhar com vocês. E o primeiro passo, meus irmãos, para a gente alcançar os objetivos é decida o que você vai construir. Pense só, decida o que você vai construir. Abra sua Bíblia, meus irmãos, lá em 1 Crônicas 17. Eu estava pensando sobre essas coisas e lembrei da história de Davi sobre a construção do templo. E os passos que eu vou falar para vocês aqui se aplicam muito bem nessa história de Davi, que ele queria construir um templo. 1 Crônicas 17, a partir do verso 1. Primeira Crônicas 17:1 diz assim a palavra de Deus: E aconteceu que, quando Davi já morava em seu palácio, ele disse ao profeta Natã: Eis que eu estou morando num palácio feito de cedro, mas a arca da aliança do Senhor se encontra numa tenda.
Então Natã disse a Davi: faça tudo o que estiver em seu coração, porque Deus está contigo, com você. Então a primeira lição aqui, meus irmãos, decida o que você vai construir. Então Davi, o rei Davi, ele foi levantado como rei, e assim, meus irmãos, Deus começou a abençoar muito Davi. Davi, vocês conhecem a história, foi um grande homem de Deus. Davi foi o homem segundo o coração de Deus, e ele chegou a um patamar tão grande da sua vida, morando em palácios, tudo o que ele queria, ele tinha à sua mão. Daí ele pensou assim: olha, eu estou morando aqui nesse palácio maravilhoso, tudo que eu quero eu tenho em minhas mãos, mas a arca da aliança do Senhor, ela está numa tenda. Você lembra da história, né, meus irmãos? Eles tinham a arca da aliança, que representava a presença de Deus, e aonde o povo ia, eles carregavam a arca da aliança. Aquela arca da aliança representava a presença de Deus. E ele começou a pensar: olha, eu estou aqui e tal, mas Deus merece muito mais. Então ele falou: eu vou construir um templo para essa arca da aliança. Não é justo? Deus, que é poderoso, soberano, merece muito mais. Então, eu vou seguir depois com a história, mas a primeira coisa que eu quero falar para você, meus irmãos, é ter clareza naquilo que você quer construir. Está começando 2022, e como eu falei, muitas vezes a gente faz planos, a gente quer isso, quer aquilo, mas muitas vezes, meus irmãos, a gente só tem metas e tal, mas não tem clareza daquilo que realmente nós queremos. E nós temos, meus irmãos, que ter objetivos alcançáveis. Lá em Provérbios 14:8, você não precisa abrir, mas diz assim: a sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho. Você pensou, meus irmãos, que nesse ano o que você tem de objetivo? Por que eu pergunto isso para vocês? Antes de eu vir para a igreja, antes de me converter, eu nunca fui ensinado isso, a ter planos. Então a gente vivia a vida do jeito que dava, né? As coisas que apareciam na frente a gente realizava, mas a gente não tinha uma meta para alcançar alguma coisa real, construtiva, alguma coisa alcançável. E eu lembro que quando eu comecei a vir na igreja, a gente todo final de ano tinha os projetos de final de ano, lembra? Vocês lembram na igreja que tem as áreas, né? Área financeira, família e tal. E aquilo foi muito bom para mim, meus irmãos, porque eu comecei a levar a sério aquilo. E eu estava lembrando, enquanto eu fazia essa mensagem aqui, você sabe, gosto de dar testemunho, eu tinha uns 19 anos, foi uma das primeiras vezes que eu fiz um planejamento desses, um plano de vida, que é melhor o nome. E daí eu falei: bah, Deus, já que é para fazer então um plano, eu quero os meus planos para esse ano aí, que se eu realizar eu estou feito na vida, é andar de avião e tirar minha carteira e ter meu carrinho. Para você pode parecer um sonho pequeno, mas, meus irmãos, a nossa família nunca tinha andado de avião, isso há 11 anos atrás, ninguém tinha andado de avião, a gente não tinha carro. Eu lembro, meus irmãos, que eu trabalhava numa empresa e eu estudava à noite na UX, e eu tinha que atravessar a cidade. E eu podia ir de ônibus, mas quase todos os meus colegas iam para a UX. Só que o que eu fazia? Ia de carona com eles. Mas só quem depende de carona sabe como é chato pedir carona. Né, meus irmãos? Você já dependeu de carona? Coisa chata é você ter que esperar a boa ação daquelas pessoas. E eu ficava, eu ia revezando, né? Não pedia sempre o mesmo. Eu falei: ei, vai para a UX hoje? Eu sabia que ia para a UX, né? Mas vamos lá, vamos junto, dá uma carona? Não, vamos lá. Mas eu ficava pensando, será que a minha vida inteira eu vou depender de carona dos outros? Será que um dia eu vou ter o meu carro e não vou precisar depender dos outros? Eu botei lá no meu plano de vida, tirar a carteira. Primeiro tirar a carteira, não tinha um tostão para comprar carro, né, meus irmãos? Mais ou menos 70% do meu salário ia para a faculdade, mas eu tinha o sonho de ter um carro.
E da mesma maneira, meus irmãos, viajar de avião. Tinha um sonho de viajar, nem que eu fosse, né, até Santa Catarina de avião, mas se fosse para andar, eu estava faceiro da vida. Mas resumindo a história, meus irmãos, o que eu fiz, meus irmãos? Eu comecei a decidir o que eu ia fazer aquele ano. Não tinha muita grana, mas eu botei no papel. Eu comecei a conversar com uns colegas meus e tal, e eu tinha um colega que ele era apaixonado por viagem. Ele trabalhava sempre no computador, assim como eu, mas se tu fosse pegar uma água que era atrás do computador dele, ou um cafezinho, ele sempre estava no site da CVC, da Gol, sempre pesquisando passagens. Eu comecei a perguntar, ei cara, como é que faz aí para comprar uma passagem barata aí? Nem que seja ali para Santa Catarina, Curitiba, mas eu quero andar de avião. Ele, não cara, vamos lá, eu vou te ajudar, vamos juntos aí, eu vou te ensinar. Até que um dia ele me manda uma mensagem de noite já, sabe, tinha um tempo que as promoções tinha de madrugada, lembra, irmãos? Tinha as promoções de madrugada, de noite, ele estava sempre ligado. E ele me mandou uma mensagem, Fabiano, tu não tem ideia, olha, para o Rio de Janeiro eu vi aqui R$100 ida e volta, vamos, tamo junto. Fui lá, comprei a passagem para o Rio de Janeiro, né, já comecei a guardar dinheiro, R$100 ida e volta, meus irmãos, olha que bênção de Deus, mas fomos lá. Fui eu e ele e a namorada. Fui segurando vela, mas andei de avião bem faceirinho, meus irmãos. Fui no Cristo Redentor, tirei foto. E glória a Deus por isso, meus irmãos. A gente coloca aquilo que a gente quer construir, vai atrás e a gente realiza. Sobre a carteira de motorista também, que eu tinha colocado naquele ano, eu fui no CFC lá. Quanto é que tá para tirar uma carteira? Era uns quase R$2.000, nem lembro. Meu Deus, não tenho esse dinheiro. Dá para parcelar? Dá. Até quando? Até a volta de Jesus? Não, até a volta de Jesus não, mas dá umas 14 vezes, né? Então tá, faz aí no carnezinho. E é assim que eu fui indo, meus irmãos. Fui fazendo as coisas devagarinho, mas o que eu fiz, meus irmãos? Eu decidi o que eu queria fazer e coloquei nas mãos de Deus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Eu resumi aqui para vocês, umas histórias engraçadas, mas pensa num guri que ficou faceiro naquele ano. Tinha feito o planejamento, plano de vida, e no final do ano eu estava agradecendo a Deus pelas metas atingidas. Amém, meus irmãos? É isso que eu quero falar para vocês hoje. Nós temos que ter metas claras daquilo que a gente quer. E foi o que, voltando para a história aqui, que Davi fez. Eu quero construir um templo para Deus, para a Arca da Aliança. Só que o segundo passo, meus irmãos, que eu quero falar para vocês, fique a sós com Deus e com a sua palavra. Fique a sós com Deus e a sua palavra. Por que isso eu estou falando para vocês, meus irmãos? Coisas para a gente alcançar os nossos objetivos. Priorizar o nosso relacionamento com Deus, para a gente saber se as metas, se as coisas que a gente está colocando para praticar na nossa vida, que a gente quer alcançar, é a vontade de Deus. Porque que você pode seguir ali a leitura, meus irmãos? Em 1 Crônicas 17, então, a partir do verso 3, né, Davi falou, né, eu quero construir um templo e tal, mas no verso 3 diz assim: porém, naquela mesma noite, a palavra de Deus veio a Natã dizendo: vá e diga a Davi, meu servo, assim diz o Senhor, não será você quem edificará um templo para a minha habitação. Olha só, meus irmãos, Davi tinha aquele sonho, aquele plano de construir um templo, mas era a vontade de Deus, meus irmãos? Não era, né? E por isso que nós precisamos priorizar o nosso relacionamento com Deus, meus irmãos. Muitas vezes a gente faz planos para o ano que não é a vontade de Deus. Não é verdade? Davi tinha esse plano que não era a vontade de Deus. Você conhece a história de Paulo? Paulo era um pregador da palavra, ele visitava vários países,
Mas diz a palavra de Deus que ele estava tentando ir para um país e ele não conseguia. O Espírito Santo estava impelindo ele de ir para aquele lugar. Ele não tinha um bom motivo, pregar a palavra, mas não era a vontade de Deus para aquele momento. E é o mesmo que acontece para a gente, meus irmãos. Nós temos que priorizar o nosso relacionamento com Deus. Lá em Provérbios 16, 3, se você quiser abrir a palavra de Deus para ler junto, vamos indo na Bíblia. Provérbios 16, 3. Diz assim: entregue as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. E no verso 9 diz assim também: o coração do ser humano traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então nós temos que fazer planos, mas pedindo o direcionamento de Deus, meus irmãos. A gente faz planos de querer uma casa nova, a gente faz um plano lá de trocar de emprego. Tantos são os sonhos do coração humano, mas nós temos que estar sensíveis aos direcionamentos de Deus. Pense só se Davi ele construísse aquele templo. Você acha que ia agradar a Deus? Não ia agradar a Deus, porque os planos de Deus não eram aqueles. Vamos voltar lá a 1 Crônicas 22. Agora 1 Crônicas 22. Então, a primeira ação que nós falamos é: decida o que você vai construir, ou seja, ter clareza, objetivos alcançáveis. Não coloque lá na tua meta que tu vai perder 20 quilos. Se 5 você não consegue, né, meus irmãos? Vai devagarzinho nos seus passos. O segundo passo, né, para alcançar os objetivos é: priorize o seu relacionamento com Deus, ou seja, fique a sós com Deus e a sua palavra, porque os nossos objetivos devem ser direcionados pelo Senhor. E lá em 1 Crônicas 22, que eu tinha falado para vocês, a partir do verso 7, diz assim a palavra de Deus. Aqui eu já estou indo para frente da história. Diz assim a palavra de Deus, a partir do 7. Davi disse a Salomão: meu filho, tive a intenção de edificar um templo ao nome do Senhor, meu Deus. Porém, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: você derramou muito sangue e fez grandes guerras. Você não edificará um templo ao meu nome, porque derramou muito sangue na terra, na minha presença. Eis que lhe nascerá um filho, que será homem pacífico, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos ao redor. Portanto, o nome dele será Salomão, e nos seus dias darei paz e tranquilidade a Israel. Amém? Só até aqui, meus irmãos. O que aconteceu então? Deus falou através do profeta para Davi, que assim: Davi, não é a minha vontade que você construa um templo. Eu gostei da tua ideia. Eu nunca tinha pedido para nenhum outro, mas eu gostei da tua ideia. Porém, não vai ser tu que vai construir esse templo. Vai ser o teu filho, Salomão. Você é um homem que derramou muito sangue, e eu quero que o seu filho, né, que ele construa. Olha só, meus irmãos, a importância de nós estarmos ligados com Deus. Por isso que eu falei sobre priorizar o relacionamento com Deus. Porque assim, meus irmãos, esses passos que eu estou falando para você, se você for
numa aula de administração, eles vão falar algumas coisas parecidas, não é verdade? Se você ligar a sua internet no Instagram, vai ter coach falando isso também. Mas o que eu quero falar sobre isso, meus irmãos, no lado espiritual? Porque Deus, Ele não é um gancho, alguém que a gente vai só usar para alcançar os nossos fins. Deus não é o meio pelo qual a gente alcança os nossos fins, mas Deus tem que ser o nosso fim. Deus tem que ser o objetivo principal das nossas metas. Servir a Deus tem que ser a coisa mais importante para esse 2022, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Muitas pessoas vêm para a igreja e Deus é tão bom, meus irmãos. Se você vir aqui e começar a buscar Deus, quarta após quarta, domingo após domingo, Deus vai te abençoar, Deus vai abrir portas. Mas, meus irmãos, não largue Deus depois disso. Deus tem que ser o principal da sua vida. Meus irmãos, eu lembro de tantas histórias. Eu lembro de uma irmã em específico, que ela tinha, o seu filho estava no mundo das drogas. A irmã começou a vir nos cultos e ela vinha, meus irmãos, pensa numa pessoa que se quebrantava no culto. Ela vinha no altar e chorava. Ela estava aqui quarta, domingo, não faltava um culto, estava assistindo as lives e tal. E Deus foi tão bom que libertou o filho dela, meus irmãos. Tirou ele do mundo das drogas. O filho dela é uma bênção hoje. Mas eu te pergunto, cadê a irmã? Eu te pergunto, a irmã continua vindo nos cultos? A irmã continua buscando a Deus? Se tivesse indo em outra igreja, glória a Deus. Mas não é o que eu vejo. Então, meus irmãos, temos que priorizar o nosso relacionamento com Deus, em nome de Jesus. Prosseguindo aqui, o terceiro passo para nós alcançarmos esses objetivos é: anote, faça um planejamento, estabeleça prazos. Eu não sei se vocês estão assistindo o nosso podcast da segunda-feira. Vou fazer a propaganda já, Lucas, ó. Tem alguém que está assistindo o nosso podcast aí das segundas-feiras? Eu e o Lucas, a gente, se você não sabe, eu e o Lucas temos um podcast toda segunda-feira às 8h, no canal da igreja, no Facebook e no YouTube. E toda semana a gente fala sobre um assunto. Segunda agora, a gente fez uma entrevista com o pastor Mauro. Foi bênção de Deus, muitos comentários, muitos feedbacks. E na outra segunda-feira a gente falou sobre planejamento. E uma coisa que eu estou aqui e a gente conversando, meus irmãos, eu não quero falar regrinha para você aqui, meus irmãos. Eu estou dando ideias, mas uma coisa que você pegar para a sua vida aqui, uma frase que eu disser e você pegar, aplicar na sua vida e mudar esse ano, já terá bom proveito. Porque, meus irmãos, cada um tem o seu jeito de fazer planos, cada um tem o seu modo de conduzir a vida, mas com certeza você precisa de planejamento. Se você vai anotar ou não, se você vai fazer de uma forma diferente, pouco importa, meus irmãos, mas o importante é você fazer um planejamento. Eu coloquei algumas coisas aqui, por quê, meus irmãos? Eu falei, anote, faça um planejamento e estabeleça prazos. Olhe lá na sequência, ali a gente leu em 1 Crônicas 22, vamos continuar ali. A partir do verso 1 diz assim, 1 Crônicas 22, 1. Davi disse: aqui se levantará a casa do Senhor Deus e o altar do holocausto para Israel. Davi deu ordem para que fossem reunidos os estrangeiros que estavam na terra de Israel, e encarregou pedreiros que preparassem pedras lavradas para a construção da casa de Deus. Davi ajuntou ferro em abundância para os pregos das folhas dos portões, e para as junções, bem como bronze em abundância, que nem foi pesado, além de madeira de cedro, sem conta, porque os homens de Tiro e de Sidom
a traziam a Davi em grande quantidade, pois Davi dizia: meu filho Salomão ainda é moço e inexperiente, e o templo que será edificado para o Senhor deve ser de sobremodo magnífico, para nome e glória em todas as terras. Portanto, vou providenciar o necessário para a construção. Agora você pula lá para o 14, verso 14, no mesmo capítulo. Eis que, com muito esforço, preparei para a casa do Senhor 3.400 toneladas de ouro, e mais de 34.000 toneladas de prata, e bronze, e ferro em tal abundância, que nem foram pesados. Também preparei madeira e pedras, cuja quantidade você pode aumentar. Além disso, você tem um grande número de trabalhadores, cortadores de pedra, pedreiros, carpinteiros e peritos em todo tipo de trabalho, em ouro, prata, bronze e ferro, que não se pode contar. Olha só, meus irmãos, o que ele fez aqui? Primeiro ele queria construir, Deus disse que não, Deus disse que ia ser Salomão. E a terceira coisa, meus irmãos, que eu falei para vocês: faça um planejamento, anote, estabeleça prazos. Por quê, meus irmãos? Porque você pode ter uma meta. Eu estou brincando sobre perder quilos aqui, né? Mas é o que veio. Você coloca lá: eu quero perder 10 quilos. Mas como é que eu vou perder esses 10 quilos? Eu vou fazer como? Assistindo Netflix, sentado no sofá? Não. É caminhando. Como é que eu vou perder? Eu vou caminhar? Irmão, igual o casal aqui, fitness, caminho, eu sempre vejo. Eu vou caminhar 1 vez, 2 vezes na semana? Eu vou fazer uma academia? Eu vou pedalar? Como eu vou fazer? Estão entendendo, meus irmãos? A gente começa, tem um objetivo, mas começa a estabelecer prazos, a entender como a gente vai chegar. Eu vou fazer uma viagem, como eu falei aqui que eu tinha um sonho, como é que eu vou fazer? Se você não sabe, fale com quem já atingiu esse objetivo. Eu falei com meu amigo lá que viajava direto. Como é que eu faço para viajar? Que site tu olha? É muito caro? Porque às vezes, meus irmãos, a gente tem ideia que para atingir tal coisa é impossível. Mas se você for lá, quanto que é? Quais as formas de pagamento? Como eu posso fazer? Meus irmãos, quando você vê, não é tão impossível assim. Então, meus irmãos, foi o que Davi fez. Eu não vou construir esse templo, vai ser o meu filho, mas beleza, meu filho é inexperiente ainda, mas eu vou ajudar ele. O que ele começou a fazer? Ele começou a levantar recursos, meus irmãos. Ele começou a levantar recursos que a gente começou a ler ali. Ele começou a conseguir ouro, prata, bronze, madeira. O filho dele era inexperiente, mas ele foi dando uma ajuda. O que você precisa para alcançar aquele objetivo, meus irmãos? Você quer um emprego em tal empresa? O que eles pedem naquela empresa? Que cursos? Eu conheço alguém que trabalha lá? Estão entendendo o que eu quero dizer, meus irmãos? Então faça um planejamento, anote, e eu tenho certeza, meus irmãos, que isso vai ser diferente na sua vida. Assim como nós lemos ali, o coração do ser humano traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Eu lembrei também, meus irmãos, de José. Eu já trouxe uma mensagem sobre José aqui, não sei se vocês lembram, mas José, você pode abrir a sua Bíblia lá em Gênesis 41, 25, para lermos juntos. Gênesis 41, 25. Faraó teve um sonho. Ele teve um sonho lá. Gênesis 41, 25 diz assim: então José respondeu. José estava interpretando o sonho de Faraó. O sonho de Faraó é apenas um. Deus revelou a Faraó o que ele vai fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos, e as 7 espigas boas também 7 anos.
o sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento leste serão 7 anos de fome. Amém? Você pode ler também, passando mais para frente, o 37. O que ele interpretou ali? Que seriam 7 anos de fome, 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Então, no verso 37 diz assim: o conselho agradou a Faraó e a todos os seus oficiais. Então, Faraó perguntou aos seus oficiais: será que poderíamos achar alguém melhor do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus? Depois Faraó disse a José: visto que Deus revelou tudo isso a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será o quê? O administrador da minha casa, e todo o meu povo obedecerá à sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. Olha só, meus irmãos. Estava previsto ali que teriam 14 anos, 7 anos de fartura e 7 anos de fome. E o que foi necessário naquele tempo? Um administrador, que foi José. O que ele fez naqueles 7 anos de fartura? Ele ajuntou bastante mantimento para que nos 7 anos de fome eles não perecessem, meus irmãos. Olha só como é importante o planejamento. E naquele tempo, meus irmãos, somente o Egito não passou fome. O Egito era como se fosse os Estados Unidos hoje, uma elite. Todo mundo olhava, olha só aquela nação, todo mundo passando fome, alimento escasso, mas eles têm. Porque não faltou o quê, meus irmãos? Planejamento. E para a gente se encaminhar para o final, meus irmãos, a última ação que eu quero falar, a última coisa que você pode fazer para alcançar os seus objetivos em 2022 é ação. Só uma palavra, ação. Você decide o que vai construir, você prioriza o seu relacionamento com Deus para ver se está fazendo de acordo com a vontade de Deus, você faça um planejamento e estabeleça prazos. E o último, meus irmãos, ação. Por que eu falo isso? Voltando lá para a história de Davi em 1 Crônicas 22, 16. 1 Crônicas 22, 16. Davi estava passando, as coisas para Salomão. Ele falou: Salomão, eu queria construir o templo, mas é contigo. Olha, aqui eu estou te dando todos os mantimentos para te construir esse templo. É vontade de Deus. Mas na parte B de 1 Crônicas 22 diz assim, você achou? Diz assim: portanto, mãos à obra, e que o Senhor esteja com você. Olha só, meus irmãos, portanto, mãos à obra, e que o Senhor esteja com você. Aleluias, meus irmãos. Não adianta nada você fazer planos e continuar da mesma maneira. Nós temos que colocar em ação, nós temos que ir atrás dos nossos sonhos. E eu comecei a lembrar, meus irmãos, em Tiago 1,8 fala sobre o homem de ânimo dobre. Você já leu sobre isso? O homem de ânimo dobre, ele é inconstante em todos os seus caminhos. Você conhece alguém que tem muitos sonhos, mas não realiza nada? Tem aquele sonhador que diz: um dia eu vou ser empresário, um dia eu vou ser rico, um dia vocês vão ver, eu vou andar de carrão e tal, mas o cara não estuda, o cara não se prepara e o cara não realiza nada. Então, meus irmãos, que não sejamos homens de ânimo dobre, inconstantes em todos os seus caminhos. Amém? Se coloque de pé nesse momento, meus irmãos. Eu falei sobre planejamento aqui para vocês. Só que talvez você possa pensar: Fabiano, é muito fácil falar,
sobre fazer planejamento e tal. É claro, meus irmãos, que a gente fazendo um planejamento não quer dizer que nós vamos ser perfeitos e vamos alcançar todos esses planos. Existem imprevistos. Quem preveu, imaginava que ia ter uma pandemia há 2 anos atrás? Estaríamos no meio de uma pandemia. Não tinha como imaginar, né, meus irmãos? A gente pode fazer planos, meus irmãos, mas o dinheirinho lá que você estava juntando para a viagem, você bate o carro lá e o dinheiro tem que ir para o concerto. Você estava planejando coisas e você perde uma pessoa que você tanto ama, um familiar. Mas assim como eu falei, meus irmãos, o homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Jesus também, a palavra de Deus eu quero ler para vocês aqui, você não precisa abrir, em Jeremias, se você puder colocar, Daniel, para nós, a Bruna, Jeremias 29, 11. Jeremias 29, 11 diz: Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Amém? Deus tem planos a nosso respeito. E para finalizar, meus irmãos, e nós orarmos, eu vi uma frase que me falou bastante comigo, que diz assim: mire na lua, mesmo que você erre, você acabará entre as estrelas. Mire na lua, e mesmo que erre, você acabará entre as estrelas. Amém? Você pode fazer planos e não alcançar totalmente aquele plano, mas você vai muito mais longe do que se você não tivesse planejado e colocado em ação, em nome de Jesus. Amém? Eu quero convidar você a fechar os teus olhos nesse